Apocalipse capítulo de número 17, versos 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então, o anjo me disse: por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ler o verso de número 18. Vamos saltar para o verso de número 18, desse mesmo capítulo, que diz: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Até aí. O título da mensagem essa manhã é Influência Maligna. É o título da mensagem essa manhã. Influência maligna. Os italianos, eles deram um nome interessante para aquela pandemia viral da H3N2. O nome que eles deram para essa gripe, eu não sei se você está familiarizado, afinal de contas vieram muitas outras gripes depois dela, mas eles batizaram essa em específico de influenza. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, vou tentar honrar os meus ancestrais. Acho que é mais ou menos assim, influenza, que é italiano, né? Então, influenza. Eu acho que é assim. E o nome é, no mínimo, interessante, porque influenza significa influência. Exatamente, influência. Ou seja, eles estão dizendo que essa doença, ela exerce uma influência sobre você, uma influência negativa, uma influência destrutiva. Você está bem quando, de repente, tem uma gripe e ela te influencia mal. Ela vai tirando a energia do seu corpo. Ela te deixa fraco. Você vai ficando com a sua saúde debilitada. Isso é influenza. Isso é uma influência maligna. E João, ele trata disso no capítulo de número 17. Uma influência maligna que domina a cidade. Um espírito babilônico que está sobre todas as cidades da terra e que deprecia, influi negativamente, malignamente os seus cidadãos, em especial a igreja de Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui. As 7 taças da ira de Deus foram derramadas. E com uma lente de aumento nós vamos para o capítulo de número 17, onde Deus castiga, pune, acaba com a grande Babilônia. João está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, Roma que está de pé, o Império Romano que domina sobre tudo e todos, esse império é espiritualmente uma Babilônia. Porque se ele pudesse comparar a Babilônia, ele compararia a Babilônia a uma mulher. Mas João não está só comparando a Babilônia espiritualmente a uma mulher.
Ele está comparando ela com uma prostituta. Isso nós vemos nos versos de número 1, assentada sobre muitas águas, remete à Babilônia, onde tinha o rio Eufrates, o Tigre, outros canais fluviais, está falando da Babilônia. E o verso de número 2, onde nós vemos claramente que essa mulher, ela faz com que se prostituam, com que os reis da terra se prostituam com ela. É daí que tiramos essa sensação. Ou seja, Roma é espiritualmente a Babilônia, e ele está comparando com uma mulher prostituta. Mas não só uma prostituta, porque ela não se contenta apenas em se prostituir com os reis da terra. Ela também é uma cafetina. É a chefe das demais prostitutas. Ela alicia mulheres, ela alicia pessoas para se prostituírem entre si. Isso nós vemos no verso de número 18, muito interessante, como a Bíblia interpreta a Babilônia. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vocês já viram cidade reinar? Vocês já viram cidade governar? Porque é isso que o verso 18 está dizendo para nós. Ela não está dizendo que tem um rei que governa sobre a Babilônia, ou que tem um governador que reina sobre a Babilônia. Não. Ele está dizendo que essa cidade reina, que essa cidade dá a tônica, que essa cidade padroniza. Ou seja, entra rei e sai rei, todos eles vão ter o mesmo espírito dessa cidade. Um espírito de prostituição, um espírito de idolatria e um espírito de luxo. E é sobre esses três aspectos que nós vamos abordar essa manhã. Se há alguma influência maligna, é a influência da prostituição, da idolatria e do luxo. O meu objetivo é te ensinar a respirar espiritualidade nessa pandemia de maldade, a fim de que você resista à influência maligna, a fim de que você possa respirar melhor nessa cidade que padroniza, nessa cidade prostituta, nessa cidade de trevas. Esse é o meu objetivo. E o que é que nós vemos aqui? Nós observamos que a Babilônia quer influenciar as suas palavras. A Babilônia quer tocar no seu vocabulário, quer influenciar as suas palavras. Olha as densas trevas que estão nessa cidade. Verso 3. E então ele me levou em espírito até um deserto. Observe, a cidade estava sobre as águas, agora está no deserto. Tamanha influência dessa cidade, seja sobre o mar, seja sobre a terra, ela influencia tudo e todos. E todas as cidades que se levantam é uma cópia, é uma maquete da grande Babilônia. E vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes, palavras, de blasfêmia. Até aí, palavras de blasfêmia. O que mostra a idolatria dessa cidade são esses nomes de blasfêmia que ela leva. Nomes de blasfêmia, ou seja, nomes de deuses falsos do panteão romano, ou palavras que caçoam, que xingam, que amaldiçoam um Deus criador de todo o universo. São esses tipos de nome que ela carrega. Essa é a cidade que nós vivemos. Querido, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se ela carrega nomes blasfemos, é porque o seu coração está cheio de trevas, de influência maligna, de maldade. E você? Você fala sobre o quê? Sobre o que é que você conversa no seu dia a dia? A gente monta gráfico para tudo e qualquer coisa. A gente monta gráfico para a economia doméstica, a gente monta gráfico quando o nosso chefe pede lá no trabalho,
mas a gente não monta um gráfico com relação ao nosso vocabulário. Deveríamos. Ia fazer muito bem para nós espiritualmente. Se nós conseguíssemos visualizar naqueles gráficos pizza, aonde perpassa a maior parte das nossas palavras, sobre o que eu mais converso. Porque ao descobrir sobre o que eu mais converso, eu vou descobrir aonde está o foco da minha atenção e aonde está o meu coração. As minhas palavras, as minhas conversas, o meu vocabulário, elas revelam a minha pior idolatria, tal como essa cidade revelou a sua idolatria por meio dos nomes blasfemos que carregava. Precisamos vigiar o nosso vocabulário. A boca fala do que o coração está cheio. É o que diz Mateus 12:34. Será que vocês conseguem perceber? A gente está falando de doença respiratória, falando do quanto essa cidade nos influencia negativamente. Não deixa a gente respirar, a gente fica sem fôlego. Tamanho dessa cidade que padroniza as trevas para tudo e todos, que a gente fica deslocado, a gente se sente esmagado e atinge o nosso coração. Aquilo que a gente pensou que era uma doença respiratória, na verdade, é uma doença cardíaca, meus irmãos. Que atingiu o nosso coração. Que é tocar na nossa alma. Eventualmente, as doenças da cidade, elas grudam na igreja e nós não podemos deixar. Nós temos que resistir. Nós temos que resistir. Você só fala de comida? Seu coração está nisso. Seu coração está na comida. Seu coração está nos melhores restaurantes. Você só fala de show, de evento, de filme. Seu coração está aí. No entretenimento. O próximo melhor evento para levar a sua família, para você poder ir. Você só fala de cartela de vinho, de investimento, de cargo, posição, concurso público. O seu coração está nessas coisas. Monta um gráfico na sua cabeça. Pense naquilo que você mais está falando. Eu lembro que eu era adolescente ou garoto, e eu ia no acampamento cristão, que a minha mãe me inscrevia. A gente ia lá no acampamento cristão. E eu lembro que uma certa feita, as meninas de um determinado quarto, eram em 10 meninas mais ou menos, elas estavam muito irritadas com uma menina do quarto, com uma colega de quarto. Elas ficavam bravas e não queriam mais conversar com ela, e meio que excluíram aquela menina. Ao que eu fui entender o que estava acontecendo, afinal de contas a menina era minha amiga. Elas falaram para mim, não, pelo amor de Deus, essa menina só fala de Harry Potter. É Harry Potter daqui, é Harry Potter de lá, só fala de Harry Potter. Não tem outro assunto não dá para conversar com ela. E excluíram a menina porque ela só falava de um assunto. Por que ela só falava daquilo? Porque o coração dela estava cheio daquilo. Não tinha espaço no coração dela para Deus, porque tinha tantos outros assuntos, tantas outras idolatrias competindo que não tinha lugar para Deus. O problema não está em eventualmente conversar sobre as coisas. O problema é quando isso domina o nosso coração. A gente acha que idolatria é só construir a estatuazinha lá da Ave Maria e se ajoelhar diante dela, ou um deus hindu, ou um deus pagão, ou o panteão romano, como o caso dos imperadores da época. Mas, na verdade, idolatria é tudo e qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no meu coração. E se eu falo muito sobre um assunto, isso é um forte indício de que eu preciso de ajuda espiritual, de que essa cidade me dominou, de que as idolatrias estão dentro da minha alma, que o meu coração está sofrendo com essa doença terrível chamada influência maligna. E com o passar do tempo, com a experiência cristã, com a maturidade espiritual, a gente já vai identificando na igreja, na comunidade, nos lugares que a gente frequenta, as pessoas que só falam de um assunto, a gente percebe, olha, o coração dela está nisso daí. Olha só, está ocupando o lugar de Deus.
a gente começa a reparar no vocabulário dos outros. E, sobretudo, a gente precisa reparar no nosso, para saber aonde anda o nosso coração. E dá para falar de Deus sobre tudo, irmãos. Você vai falar do seu trabalho? Fala do seu trabalho, mas coloca Deus ali no seu trabalho. Além de você ter a perspectiva correta sobre o que está acontecendo no seu ambiente profissional, você está exaltando o nome do Senhor. Você ganha 2 vezes. Traga Deus para o seu vocabulário. Ele permeia todos os assuntos da vida humana. E quando você for falar de qualquer assunto cotidiano, lembre-se de Deus, para que você tenha a visão correta sobre o tema e para sentir a sua presença. Deus, ele não quer fazer com que a gente sinta a presença dele só aqui na igreja. É maravilhoso esse momento de louvor. A gente levanta as mãos, parece que a gente é arrebatado, parece que a gente está em uma outra dimensão. Se eu pudesse explicar, eu diria que é assim. Mas ao mesmo tempo eu também sei que Deus quer visitar o meu cotidiano. Deus quer que eu sinta a presença dele quando falo de trabalho. Deus quer que eu sinta a presença dele quando eu falo dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus propósitos. Deus quer que eu me divirta e veja a presença dele ali naquele parque, naquela praça, naquele shopping. Isso é perfeitamente possível, meus irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus Emanuel. Ele está conosco em todas as ocasiões, por onde quer que a gente transite. E essa cidade de influência maligna vai ter que nos engolir, porque nós somos o povo da luz. Falamos sobre a luz. Vivemos debaixo da luz. Ela está conosco em todo o tempo. Então sinta a presença de Deus nos assuntos mais cotidianos. Resista a essa doença. Resista. A Babilônia, ela quer tocar no seu vocabulário, mas a Babilônia não se contenta em tocar no seu vocabulário. A Babilônia quer influenciar o seu extrato bancário. Você já deu uma olhada no seu extrato bancário? Você já viu com o que você gasta? É a besta vermelha, verso 3. Qual é a visão de João? Uma besta vermelha. O vermelho era uma cor difícil de ser atingida. Quem mexe com tecelagem, quem mexe com tecido sabe, corante de roupas. O vermelho era uma cor difícil de ser atingida. E só os nobres, os imperadores, costumavam usar o vermelho, porque era uma cor cara. Mas essa besta está vestida de vermelho. Ela ostenta. É uma besta, é um monstro luxuoso. E o verso de número 4 continua. A mulher estava vestida de púrpura, com toda a pompa, e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Olha que exagero, meus irmãos. Geralmente, mulher, quando vai se vestir com uma joia, ela coloca um pingente de pérola, ou de ouro, ou de prata. Porque você vai chamar a atenção para aquele pingente em específico. Mas ela não. Ela tinha pérola, ela tinha ouro, ela tinha pedras preciosas, tudo de muito exagerado, luxuoso, para chamar a atenção para si. Não dá nem para combinar essas coisas. E segurava na mão um cálice, que não é um copo de cristal, é um cálice também de ouro, cheio das abominações da imundícia da prostituição. Quanto luxo, não? Quanta pompa, quanta riqueza. Nós vivemos em uma cidade rica. Nós vivemos em uma cidade luxuosa. O problema é quando o cristão quer padronizar o seu extrato bancário de acordo com as demandas da cidade. De acordo com as pautas da cidade. Luxo babilônico. É isso que o diabo quer, meus irmãos. Quer que você desperdice o seu dinheiro. E eu quero conceituar muito bem o que eu acredito ser luxo, ou conceito de luxo, segundo a Escritura. Luxo não é aquilo que você precisa.
E nem aquilo que você não precisa, mas eventualmente pode ter. Esses dias eu fui na Liberdade, junto com outro advogado, falou, eu vou comprar um presente para minha esposa. Ele entrou numa loja japonesa que a gente nem sabe o nome, e ele comprou um enfeite ali de pedras para a esposa dele. Ele precisava? Não. Era um luxo? Também não. É um enfeite que ele eventualmente pode ter por gosto, porque acha bonito, enfim. Isso não é luxo. O que é luxo, então? Luxo é a ostentação da vida, ou seja, aquilo que você compra porque te dá valor. Não é pecado você comprar um carro bom. Isso não é luxo. O pecado é quando você compra o carro bom ou o carro importado e diz o seguinte, o meu valor depende desse bem que eu adquiri. Isso é luxo. Eu só sou alguém diante da sociedade porque eu adquiri esse bem aqui. Eu lembro de um aluno meu de inglês, ele era diretor de uma empresa. E ele tinha uma caminhonete grande, luxuosa, que eu não sei nem o nome. Eu falei, nossa, que bacana essa caminhonete. Ele falou, pois é, rapaz. Comprei sem ar-condicionado e comprei sem vidro elétrico. Eu falei, mas por que você comprou sem ar-condicionado e sem vidro elétrico? Ele falou, para ficar mais barato. Quanto menos acessórios, mais barato o carro. Ao que eu cocei a cabeça e perguntei para ele, mas por que é que você comprou um carro tão luxuoso sem os acessórios necessários? Você podia ter comprado um carro um pouco mais barato, que tivesse um ar-condicionado, tivesse um vidro elétrico importante. Para fazer uma viagem, cai chuva, o ar-condicionado desembaça o vidro. Ele falou, não, sabe o que é? Eu tenho 2 carros. Esse carro eu uso todos os dias para ir trabalhar. E deixo no estacionamento da minha empresa. E o outro eu uso para passear com a minha família, para os meus eventos. Mas por que você comprou um carro desse só para ir trabalhar? E ele falou, Ivan, eu sou diretor da minha empresa. E as pessoas precisam ver que eu sou alguém bem-sucedido. As pessoas precisam ver que eu sou alguém na vida, senão elas não vão me respeitar e eu não vou conseguir exercer o meu cargo de confiança. Aí eu falei, quer dizer que o seu valor está nesse carro? E ele falou, infelizmente. Olha, eu não sou assim. Não é para mim, é para as pessoas me verem. Elas que são assim. Eu não. E a gente vai dissimulando e criando argumentos para deixar de encarar a verdade que o meu valor está naquilo que eu adquiri. Eu lembro de uma vez que eu, vergonhosamente, o seu pastor peca. Estava eu e a Paloma. E a gente estava indo para um culto de uma igreja neopentecostal, nós éramos neopentecostais na época. E a gente estava se dirigindo para essa igreja, junto com um casal de pastores. E o apóstolo do carro da frente tinha uma Santa Fé, eu acho que é carro de pastor esse, né? Santa Fé é um bom carro para um pastor, pelo menos o nome combina. E ele estava na Santa Fé dele, e ele falou assim, olha, vocês que estão aí no carro de trás, venham para esse carro aqui. Aí eu tive que dirigir o carro do pastor, enquanto ele e a esposa foram no carro lá do tal apóstolo neopentecostal da teologia da prosperidade. Foram na Santa Fé dele. Aí eu perguntei, mas por que ele foi na Santa Fé se ele estava com a gente aqui? Aí eles falaram, não, é porque ele vai chegar no evento. Quando ele chegar no evento, ele tem que chegar em um carro bom, um carro de luxo, para que as pessoas que estão ali vejam que ele é alguém bem-sucedido. Isso é espírito babilônico, meus irmãos. Da pior espécie. Isso é espírito babilônico. Quando o carro me torna alguém especial, alguém bem-sucedido, eu estou totalmente submisso ao espírito babilônico. E valorizar as pessoas por aquilo que elas têm
também é espírito babilônico, também é errado. Escolher igreja pelo preço dos carros que estão no estacionamento é errado. É espírito babilônico. Pastor, você está dizendo que os membros daquela igreja lá não são crentes porque são ricos? Não, eu estou dizendo que eles são crentes. O que eu estou falando é que se você escolhe igreja pelo preço dos carros de estacionamento dessa igreja, quem não é crente é você. Porque não é esse o critério utilizado para escolher uma igreja saudável, uma boa igreja para se congregar. Ter dinheiro não te deixa alguém espiritual e nem alguém ímpio. Dinheiro é indiferente. Tem crentes maravilhosos com dinheiro e tem crentes terríveis sem dinheiro. E o oposto também é verdadeiro. O importante é você ter amigos de vários patamares sociais. Isso pouco importa. Quem que eu vou escolher para andar comigo? Quem são as 5 pessoas de influência que eu vou ter sobre a minha vida? Eu quero pessoas espirituais. Independentemente do saldo que elas têm em conta corrente. Porque o saldo que elas têm é espírito babilônico. Mas quem elas são, não. Quem elas são, não. Então faça amigos cristãos espirituais de diversos patamares sociais, de diversos contextos, porque isso não é nada diante de Deus. Esse não é o critério para escolher amigos. Eu conheço particularmente 2 pastores, vocês também conhecem eles. E eles têm dinheiro, eles são pessoas ricas, abastadas. Mas o que me chama a atenção deles não é o carro que eles têm. E eles têm um bom carro. E o que me chama a atenção neles não é a casa que eles têm. E eles têm uma boa casa. O que me chama a atenção neles é a espiritualidade. É o coração. É como o vocabulário deles é permeado pela pessoa de Jesus. De modo que eles são humildes, são bondosos, são piedosos. É isso que me chama a atenção. O nosso valor tem que ser... o nosso valor não pode estar atrelado ao espírito babilônico dessa época. O nosso valor tem que ser Cristo na vida das pessoas. Na igreja Capitol Hill, do Mark Dever, tem um advogado bem-sucedido que ele cobra $300 por hora. Isso é bastante coisa. $300 por hora. Mas esse mesmo advogado, ele discipula uma dona de casa num café local. Ele usa o tempo dele, as horas dele, para discipular essa senhora. Eu queria ser esse advogado. Por 2 motivos. Para ganhar $300 por hora, porque isso não é nada ruim. E em segundo, para ter esse coração. De se disponibilizar para o reino, não importa a aparência do homem ou o saldo em conta corrente. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Nadar contra a correnteza, contra a maré, na contramão desse mundo. Esse espírito babilônico que domina a nossa época. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer que onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. É difícil respirar nessa cidade, meus irmãos. Uma cidade que ostenta, uma cidade luxuosa, uma cidade onde o valor das coisas, onde o valor das pessoas está atrelada às coisas. É difícil respirar. Mas não permita que o luxo te faça ter uma doença cardíaca. Não permita que domine o seu coração. E o seu valor está velado no fato de que Jesus Cristo te ama, apesar da sua pobreza espiritual. Então é no mínimo estranho um crente tratar o outro pelo quanto ele tem na conta bancária. Porque Cristo não nos trata assim. Cristo, sendo rico espiritualmente, ele acolhe os pobres, que somos nós. O seu valor está em Cristo
e não nas coisas. E o valor das pessoas também está em Cristo. O critério para escolher amigo é o critério da riqueza espiritual. Eu vou escolher as 5 pessoas que eu conheço que mais andam com Jesus, que mais se parecem com Jesus, que são mais ricas espiritualmente. Esse tem que ser o nosso critério ao escolher amigos. A Babilônia não quer só influenciar o seu vocabulário. A Babilônia não está contente em influenciar o luxo, o seu extrato bancário. A Babilônia também quer influenciar a sua sexualidade. O verso de número 4, a última parte, e de número 5 diz: cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa, na época, meus irmãos, as prostitutas tinham o nome de prostituta na testa. Elas carregavam a bandana com o nome delas, né? Tipo Kimberly, aí tinha aqui o nome da prostituta e a pessoa ia lá e se deitava com ela. É esse o intento, o enredo histórico. A grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Exportadora de maldade, a Babilônia. Padronizadora de malignidade é a Babilônia. Essa influência maligna que nós respiramos todos os dias. Mãe das prostituições e das abominações do horror, daquilo que Deus odeia, que está sobre a terra. Quando você é garoto ou garota, os coleguinhas incentivam você a ficar. Quando você é jovem, as pessoas te incentivam a ter intimidade com vários parceiros ou com uma namorada. Quando você é casado, a Babilônia ela te incentiva a ser desleal com a pessoa que você tem do lado. O crente ele não fica em paz um segundo da sua vida. Seja na sua meninice, seja na vida adulta, a Babilônia sempre quer nos incentivar à prostituição. Tudo isso é prostituição. E meus irmãos, digo para vocês que uma coisa leva a outra. Geralmente, quem tem uma vida promíscua desde adolescente vai carregar essa vida promíscua por toda a sua vida. Por isso que precisamos tomar cuidado com a prostituição, porque ela rouba a pureza, ela distorce o padrão de Deus, ela nos faz ser aquilo que Deus não preparou, não decretou para que fôssemos. Domina a nossa mente. Você já se perguntou de onde vêm esses desejos tão obscuros da carne? Essa vontade de prostituir-se que nasce no coração, de onde é que vem? Jesus ensina. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação e a lista é longa. O problema da Babilônia não é só a sua atmosfera. Não é só a atmosfera de São Paulo que é ruim, que é babilônica, que é maligna. A Babilônia também mora dentro do meu coração. De modo que essa metrópole só consegue me encantar porque é algo que eu já tenho dentro. Algo que atrai. Algo que eu jorro. Algo que sai de mim. Eu não queria que fosse assim, mas infelizmente é. Eu sei que quando eu trouxe o título da mensagem essa manhã, muitos pensaram que eu ia ensinar a enfrentar o diabo. Influência maligna? Ah, que bom. O pastor vai ensinar sobre batalha espiritual? O pastor vai ensinar a repreender? O pastor vai ensinar a falar, sai em nome de Jesus? Mas, queridos, é muito mais fácil ensinar vocês a lidar com o diabo do que ensinar vocês a lidar com o diabo desse coração que vocês têm dentro. É muito mais fácil falar, está amarrado, do que lidar com o meu próprio caráter. Porque com um caráter ruim, com a influência ruim que eu tenho dentro de mim, eu não consigo expulsar.
Eu não consigo falar, sai, em nome de Jesus e acabou, não. É todos os dias morrendo para mim mesmo e olhando para Jesus. Eu lembro que um dia eu cheguei para um apóstolo e eu sentei no gabinete dele. Eu disse o seguinte, olha, o teu pastor está cantando a irmãzinha da igreja. Se declarou para a irmãzinha da igreja. Sabe o que ele me respondeu? Não, irmão, repreende isso aí em nome de Jesus. E mal me deu atenção e me dispensando, já foi me dispensando logo. Não deixou eu continuar. Ao que eu respondi, eu era novo, mas eu consegui dar uma boa resposta. Eu falei, olha, isso daqui não é diabo. Isso é um mau caráter. Isso é coração humano, tem que ser tratado. Não dá para fazer vista grossa. Aí ele falou, não, mas eu coloco a minha mão no fogo por ele. Aí eu falei, o senhor vai perder a mão. O senhor vai perder a mão. Falei. Irmãos, a influência babilônica tem uma variante diferente. Ela ataca o coração. E o coração gosta. O coração tem prazer, se apetece dessas coisas imundas da carne. Ele é atraído por isso. A gente tem que tomar cuidado para que amanhã ou depois não seja a gente a contar essa história sobre nós mesmos. Qual é a sua chance diante disso? Uma vez que você já tem consciência do seu próprio coração. Resista. Resista. Lembre-se que é maior o que está em você do que o que está no mundo. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Para lhe militar contra um coração ruim, contra um mau caráter, Deus colocou a sua própria essência dentro da sua mente para que você pudesse resistir, para que você pudesse falar não, para que você dobrasse o seu coração, para que ele não fosse atraído por essa cidade babilônica. É para isso. Como é que os peixes nas profundezas do oceano conseguem resistir à pressão do mar? Os estudiosos descobriram que esses peixes pequenininhos, que moram na escuridão do mar, nos lugares mais inacessíveis da terra, eles têm uma pressão maior dentro do corpo deles, impulsionando para fora, do que uma pressão fora, colocando para dentro. É assim que a gente resiste. Como esse peixinho que dentro de si tem a essência do Santo Espírito de Deus e faz pressão para fora, e luta, e guerreia, e não deixa que essas coisas criem crosta no próprio coração. Leia a sua Bíblia debaixo de oração. Em meio a tempos persuasivos e prostitutos, continue lendo a sua Bíblia e busque obedecer a Deus, renunciar a si mesmo. Nós somos o povo do livro. Nós não acrescentamos nada a esse livro. Nós não diminuímos nada desse livro. Nós vivemos esse livro. Nós amamos esse livro. Nós somos dirigidos por esse livro. E a Babilônia não vai tomar conta do nosso coração. É assim que nós lutamos. É assim que nós lutamos. João, ele vê todas essas coisas terríveis. Olha o que a Babilônia quer fazer com você. Versos 6 e 7. Vi que a mulher estava embriagada, estava bêbada, com o sangue do santo. Aqui a minha Bíblia revela que a Babilônia come santos no café da manhã. Quer acabar com você, quer matar você. Perseguiu os mártires e bebeu do sangue deles. E de Jesus, ao vê-la, e dos mártires de Jesus, e ao vê-la eu fiquei muito espantado. Muito espantado. João ficou perplexo. Senhor, a Babilônia está ganhando. Senhor, a Babilônia está matando aqueles que te pertencem. Senhor, a Babilônia está destruindo os seus. Ao que o anjo responde, verso 7. Por que você está espantado? Será que você não sabe que Deus já avisou
que vai deixar a Babilônia ganhar por um pouco de tempo? Vai. Por um breve período de tempo, Deus vai deixar a Babilônia tomar a dianteira. Ficar na vantagem. Parecer que está ganhando, e só parecer. É o Império Romano, caça mártires, mata pessoas, persegue, é violento, é luxuoso. E assim é hoje. Essa é a nossa Roma, essa é a nossa Babilônia. E nós estamos lutando pelo território dessa cidade. Deus está dizendo, eu vou deixar ganhar. Eu vou deixar tomar vantagem. Mas vocês não vão ser comprados. As armas de vocês contra essa Babilônia são armas espirituais. Essa influência maligna vai ter fim. Eu sei que você parece sufocado pela idolatria, sufocado pelo luxo, sufocado pela prostituição que essa Babilônia oferece. Mas a gente precisa se lembrar de Daniel e de seus amigos. Lembrar que esses garotos foram levados para a Babilônia. Foram levados para esse lugar de prostituição, de riqueza e de idolatria. O que é que eles fizeram? Eles foram fiéis. Eles foram leais ao seu Deus. A verdade que você precisa ouvir essa manhã é que você não foi chamado para ser bem-sucedido. Você não foi chamado para ter uma boa quantia de dinheiro no banco. Você não foi chamado para ostentar diante das outras pessoas. Você não foi chamado para colocar os seus interesses ou o que você gosta acima dos interesses de Deus revelados nesse livro. Você foi chamado para ser fiel. Fiel até o fim. Fiel até a morte. Fiel todos os dias. Eu sei que essa cidade é grande. Eu sei que ela quer nos amassar, ela quer nos esmagar. Mas se tem algo que pode militar contra essa cidade é o sal. É o sal. Vocês viram quanta comida tinha aqui ontem? E ainda assim uma pequena quantidade de sal, muito inferior à quantidade de comida, foi o suficiente para salgar tudo, para temperar tudo. Jesus Cristo disse, vocês são sal da terra. Você é sal da terra. Você tempera, você salga, você influencia essa cidade terrível. Não é o contrário. Cristãos padronizam, eles não são padronizados. Cristãos salgam, eles não são temperados. E por mais que essa cidade pareça uma grande influência maligna, maior é a nossa influência dos pequenininhos sobre toda essa cidade escura. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. E a vitória já é nossa. Vitória contra a idolatria. Vitória contra a ostentação. Vitória contra a prostituição. Seja fiel. Seja fiel. Fique de pé, eu quero orar com você.